Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o Talmud. Eu quero comentar sobre uma postagem que eu fiz no Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu queria que você me seguisse lá no Instagram também. Então, irmãos, no Instagram eu comentei sobre o texto de Jeremias capítulo 8 e eu quero comentar através de palavras sobre esse texto. Em um vídeo bem curto. Eu fiz um podcast grande comentando sobre esse assunto, também vou deixar na descrição para vocês acompanhar o vídeo. Então é o seguinte, irmãos, vocês vão ver que tem judeus que acreditam no Messias, mas que infelizmente ainda estão presos no Talmud. Eu expliquei no áudio o conceito do Talmud, é algo bem complexo. Mas aqui dá para falar de maneira bem resumida mesmo, que eu quero que o vídeo fique bem curto. Mas na verdade não é normal judeus messiânicos acreditarem no Messias e ao mesmo tempo acreditarem no Talmud. Isso não é normal, irmãos. Mas tem, infelizmente tem. E o Talmud não é obras, não é uma obra das mãos de Deus. O Talmud é coisa humana, são doutrinas de homens acrescentadas sobre a Torá. Doutrinas dos sábios acrescentadas sobre a Torá. E isso já foi profetizado na palavra de Deus. Então, eu já mostrei para vocês, através de Isaías capítulo 28, não, eu mostrei através de Jeremias capítulo 8, né? Que o Talmud, ele foi profetizado pelo Espírito Santo como uma pena falsa. Seria algo que os chamados sábios do povo, aspas, iriam acrescentar na Torá, e acrescentar palavras na Torá, e iria chamar de lei de Deus. Só que se você for ler Jeremias capítulo 8, você vai ver que o Espírito do Senhor está profetizando que isso aconteceria. E que os sábios do povo iriam converter a Torá em mentira, por causa da falsa pena. Iriam acrescentar mandamentos de homens, preceitos de homens, sobre a palavra de Deus. E diz lá no profeta que eles não iriam acreditar nas palavras do Senhor por causa dessa falsa pena. Como a gente sabe muito bem, Jeremias, o Espírito Santo, não profetiza nada pelos profetas que é somente para aquele tempo. Sempre o Espírito Santo profetiza algo. Naquele tempo, é claro, ele tem que repreender o povo naquele tempo, mas profetiza algo que falaria a respeito da vinda do Senhor e algo que aconteceria durante todo o tempo, principalmente focando no tempo do fim. E hoje nós temos aí a terra de Israel, os judeus, mais de 95% do povo incrédulo, e todos eles adoram o Talmud. É uma adoração mesmo. Eles colocam o Talmud acima das palavras dos profetas. E se vocês forem ver bem, eles chegam a colocar o Talmud acima da Torá. Eles negam isso com as palavras, mas mostram isso com as obras. Então eu vou passar aí para vocês a leitura de Jeremias capítulo 8, só para vocês recapitularem os textos para eu poder falar melhor. Jeremias capítulo 8, versos 8 e 9 diz o seguinte: Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria que eles têm! Então, agora que vocês viram a leitura, não tem como negar que o Espírito Santo está profetizando isso, não é? E olha só para os fatos. O Espírito Santo usa termos como: os sábios do povo dizem, a sabedoria do Senhor está conosco, a lei do Senhor está conosco. Mas o Espírito Santo diz: que sabedoria que há nesse povo, os que se dizem os sábios do povo, sendo que eles negam as minhas palavras. E vocês podem olhar, quem fala de Mishnah, Gemará, Talmud, negam as palavras dos profetas. A maioria deles não acreditam. Alguns acreditam, mas eles torcem as palavras dos profetas. Eles negam o Messias até por Isaías 53. Mas isso são poucos os que fazem. Na verdade, a maioria não acredita nas palavras dos profetas. Agora, o curioso é quando você encontra judeu que se diz rabino e que não dá atenção para as palavras dos profetas, quer defender Talmud a todo custo e torce até as palavras do Novo Testamento. Isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Eles torcem mesmo.
Através desse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês que Jeremias, capítulo 8, já profetizava a existência do Talmud e que seria uma falsa pena. E pode ver que está escrito lá, como vocês viram, por causa dessa falsa pena, eles convertem a lei de Deus em mentira. Se o Talmud fosse uma obra do Espírito do Senhor que conduzisse o povo ao Messias, eles acreditariam no Messias. É óbvio, mas pode ver, os judeus não acreditam no Messias. A maioria não acredita, mas todos eles estudam o Talmud. São preceitos humanos. O Espírito Santo, na verdade, vamos falar melhor, o Espírito do Messias profetizou que esse Talmud iria existir e que iria afastar o povo das palavras dele e que ele mesmo iria vir como pedra de tropeço. Aí eu estou somando já com Isaías 8 e 28. Ele mesmo iria vir como pedra de tropeço e rocha de escândalo para os incrédulos. E quando o Senhor vem, pode olhar nos evangelhos, você vai ver ele está contra as tradições humanas, contra os sábios do povo. Quem eram os sábios do povo naquele tempo? Os fariseus, os saduceus, os escribas. E todos os preceitos que o Senhor Jesus rebate, pode ver que eles estão na Mishnah. Eles se encontram na Guemará. Tem capítulos inteiros falando de como você deve agir em lavar as mãos e um monte de preceitos que o próprio Senhor Jesus disse, vocês observam isso e por causa das vossas tradições, vocês negam a lei de Moisés. Não é verdade? Então no próximo vídeo eu vou comentar sobre Isaías capítulo 28, que vocês vão ver que isso era tão importante que o Senhor Jesus não quis profetizar isso só por Jeremias. Ele quis profetizar também por outros profetas, tá bom? Então nunca se deixe enganar. Jeremias capítulo 8 não está falando de uma falsa pena que existia apenas lá naquela época. Não está profetizando coisas apenas lá daquela época. Por que será que somente Jeremias 8 seria para aquela época? Curioso, né? Isso é quando a pessoa quer defender Talmud a todo custo. Talmud e Torá não tem nada a ver. Eles falam que Talmud é uma lei oral. Olha só o perigo disso. Eles estão falando que é Torá oral. Já estão dizendo que é lei. Torá é instrução e toda instrução serve para instruir, não é? Se eles falam que Torá é lei e Torá é instrução, toda lei serve para instruir. Eles chamam o Talmud de lei. É como se fosse a continuação da Torá. E as palavras dos profetas? Negam. E por causa que eles negam as palavras dos profetas, eles não conseguem ver o desbloqueio das revelações, das festas e de muitos outros assuntos, né? Que na Torá está bloqueado e os profetas revelam. Eles trazem luz nas palavras que estavam ocultas pela Torá. Então eles acabam ficando em tradições humanas, escrita por mãos humanas, por rabinos, por chamados sábios do povo, que nem reconhece o Messias como seu Senhor. Isso é perigoso, né? Perigosíssimo, porque ainda dizem, têm a cara de pau de afirmarem que esses judeus que têm a Torá, eles não precisam do Messias para ser salvo, porque têm a Torá. Isso é uma apostasia, não é outra coisa senão apostasia. A apostasia não é só aquela pessoa que nega o Messias com todas as palavras. Não é só esse tipo de apostasia que a gente vê sendo apresentada para a gente no Novo Testamento. Tem aquela apostasia que as pessoas se dizem amigos de Deus, falam de Deus, mas negam pelas obras. Paulo fala isso para Timóteo. Pode ver que tem judeus messiânicos que se dizem, foram chamados de rabinos, né? Se dizem sábios do povo, e eles falam isso, que o povo judeu que tem a Torá não precisa de Yeshua para ser salvo. E eles não têm nem vergonha de falar isso, coisa que Jesus desmentiu no Novo Testamento. Jesus falou claramente em João, relatado em João, que se aquele que não crê nele, não crê nas palavras de Moisés. Quem não crê nas palavras de Moisés, não acredita nele. Então Jesus desmentiu essa frase.
Em João capítulo 3, quando Jesus está naquela conversa com Nicodemos, também lá está escrito que quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Como que eu vou dizer que hoje, quase 2000 anos depois da vinda do Messias, as pessoas não precisam de Yeshua para ser salvo porque tem a Torá? Isso é apostasia. Vocês devem se afastar de pessoas que falam isso, porque isso vai levar vocês para o buraco, para uma grande apostasia, tá bom? Então esse é o comentário que eu queria deixar para vocês sobre Jeremias capítulo 8. E no próximo vídeo eu vou falar sobre Isaías capítulo 8. Não, Isaías capítulo 28. Tem mais uma boa ali para a gente meditar, tá bom? Queria que vocês se inscrevessem no canal, desse o like, compartilhasse esse vídeo e deixasse o seu comentário. Não se esqueça, medita nas palavras que eu falei. Deixa um comentário de pessoa que acredita nas palavras dos profetas e no Novo Testamento. Porque se você diz acreditar nas palavras dos profetas e no Novo Testamento, é impossível você acreditar em Talmud. Tá bom? Fiquem todos na paz, Deus abençoe.